Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para compartilhar com vocês mais uma linda história da Palavra de Deus. Fica ligadinho! Mas antes, olha quem está aqui com a gente hoje. O Tiago. Dá oi para todo mundo, Tiago. Oi. Isso! O Tiago é nosso amigo lá do Ministério Infantil e ele hoje vai dizer quem vai falar o tema da aula dessa semana. Mas antes, Tiago, eu vou ler na Palavra de Deus o versículo que vai ser a base do nosso ensino. Está lá no livro de 1 João, no Novo Testamento, no capítulo 4, no versículo 19, fala assim, ó. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso mesmo, a gente só consegue amar as pessoas através do amor de Cristo, porque o amor de Cristo é o que enche o nosso coração e nos ajuda a amar as pessoas que às vezes não são muito legais com a gente. Só através desse amor que se entregou na cruz do Calvário é que a gente consegue perdoar, consegue conviver, consegue trazer para perto aquele amiguinho que às vezes não é muito legal. É esse amor, o amor de Jesus. E agora, Tiago, fala para todo mundo, quem é que vai dizer o tema da aula dessa semana? Daniel, fala aí. A aula de hoje é Igreja é lugar de amor. Fica ligadinho. Oi, criançada. Eu tô aqui de novo para contar uma história para você bem legal hoje. Isso, eu vou falar sobre um personagem da Bíblia que eu gosto muito. Isso, o nome dele era Saulo, mas também era Paulo. Peraí, que depois vocês vão entender. Tá? É bem legal essa história. Tudo começou assim, com a história de Saulo, que era um cara bem estudado, bem inteligente, mas ele tinha uma coisa, que ele não era muito sábio, que ele não acreditava que Jesus era Jesus, o Filho de Deus. Então ele perseguia todos aqueles que acreditavam nisso. Eles perseguiam os cristãos, matava, batia, era uma coisa terrível. Saulo não era mole. Todos os cristãos temiam Saulo, isso mesmo, eles morriam de medo. Quando ouviu falar de Saulo, todo mundo ficava tremendo de medo. Pois é, então Saulo, uma certa vez, estava andando por uma estrada. O nome da estrada era Damasco, isso mesmo. Ele ia com o cavalo dele lá, pela estrada de Damasco, tranquilão. De repente, veio um clarão. Acendeu uma luz enorme, isso mesmo. E ele, não entendendo muito bem, começou a não enxergar direito e caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo, isso aí. E aí ele ficou assim, temendo, o que está acontecendo? Quem é? O que está acontecendo? E ele ouviu uma voz dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que, Saulo? E aí ele falou assim, quem é que está falando? E ele falou, sou eu, Jesus, o Filho de Deus. Isso mesmo, era Jesus falando diretamente com ele. E ele não entendendo nada, ali cego, ficou perturbado sem entender. E ali ele teve um encontro com Jesus. Foi esse momento que ele teve o encontro com Jesus. E a gente sabe que quando a gente encontra Jesus, seja em qualquer circunstância da nossa vida, a gente é transformado. E foi assim que Saulo foi transformado em Paulo. E ele se transformou num cara bem legal. E isso, totalmente o oposto do que ele era. Ele começou a pregar o evangelho, falar das coisas de Jesus, passou por um monte de aventuras, isso mesmo. Muitas coisas aconteceram na vida dele e ele não temeu falando de Jesus. Isso mesmo, ganhando vidas para Jesus. Mas acontece que o que eu quero que vocês entendam, que para que haja essa transformação, precisa ter amor. Isso mesmo. Saulo só realmente foi transformado porque teve o amor de Cristo na vida dele. Imagina só, se Jesus, em vez de amar Saulo, ele ficasse irado com Saulo, falasse assim, você me persegue e por isso eu vou acabar com você. Imagina só, se Jesus não fosse amor, se ele não amasse Saulo, como que Saulo ia ser transformado em Paulo? Um homem tão temente a Deus, tão abençoador do Evangelho, tão que espalhava a verdade de Deus para as pessoas, se ele não encontrasse verdadeiramente o amor de Cristo na vida dele. Pois é, e é isso que eu quero contar para vocês,
que sabe como é que ele entendeu esse amor? Porque Jesus deu uma ordem para um outro homem. O nome dele era Ananias. Isso mesmo. Ananias morava lá na casa dele, um homem muito fiel a Deus. E um dia ele ouviu Deus falando com ele. Ananias, vai vir um homem chamado Saulo. Ele já tremeu quando ouviu falar em Saulo. Ele, Saulo? Isso. E você vai lá e vai orar por ele. Ananias pensou, mas meu Deus, Saulo ele persegue os cristãos, ele mata os cristãos. Mas Ananias não temeu Saulo, porque ele sabia que Deus estava falando. Ele deu ouvido à voz de Deus e ele obedeceu. E ele se encheu de força e de coragem e enfrentou. Falou, eu vou enfrentar Saulo. E foi lá falar com Saulo. E quando ele chegou, ele falou para Saulo, que estava cego, se lembra? Falou assim, Saulo, Deus mandou você vir aqui para minha casa para me cuidar de você, para mim te ensinar as coisas de Deus, para mim te ensinar como verdadeiramente você tem que se comportar daqui para frente. E assim foi, com amor, com carinho, com muito afeto e com muito jeitinho. Porque Saulo era daquele jeito dele, né? Eu fico imaginando, gente, como é que Saulo falava com Ananias. Será que Jesus cura mesmo? Será? Imagina, devia estar cheio de dúvidas, cheio de perguntas. E Ananias respondeu tudo com muito amor, ensinou com carinho para Saulo. E Saulo foi entendendo, foi aprendendo e foi se transformando em Paulo. Viu que legal? E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. A minha história hoje é para você, que pode ser um Ananias de Deus. Isso mesmo, muito usado. Não importa se você tem 5 ou 50 anos ou 80 anos, não importa. O importante é que você saiba que no momento certo Deus vai te usar para falar com uma pessoa que pode ser igual Saulo. Isso mesmo, que não acredita em Jesus de jeito nenhum, que fala isso tudo é história, que nada disso é verdade. Isso mesmo, e pode até ser rude, pode até falar coisas feias para você. Não liga não, apenas ame, acolha essa pessoa, faça como Ananias, traga ela para perto de você, porque é assim que nós somos, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja acolhedora, é uma igreja de amor. É isso mesmo, é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus todos os dias quando nós lemos. E não pode ser diferente. E nós temos que pôr em prática o que aprendemos na palavra de Deus. Todos os versículos que as tias ensinam para vocês é para que vocês guardarem. E todos eles têm um fundamento, o amor de Deus, o amor de Cristo por nós. Porque quem mais pode amar alguém que dá a sua vida por ela, não é? Então, é muito amor, não é, crianças? Então, pronto, aprendam isso, aprendam com Ananias, que às vezes a gente vai encontrar muitos Saulos na nossa vida, mas também a gente pode ser usado por Deus com muito amor e ele se transformar num Paulo, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje, tá bom? Gostaram da nossa história de hoje? Então sejam o Ananias de Deus e fale do amor de Cristo. Um beijo no seu coração. E aí, gostou da aula? Curtiu? Então comente e compartilhe. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.